Cheguem mais perto. Aconcheguem-se. Há homens que expressam o amor em palavras, outros nas ferramentas dispostas antes do amanhecer. E há os que só aprendem a língua desse amor quando a única pessoa que falava essa língua já se foi. Capítulo 1. O Sr. Grey. A última consulta da noite de Nessa Faraó cancelou com 20 minutos de antecedência. Significava que ela estava sozinha no seu consultório, por cima da única livraria decente de Harwich, a comer uma empada fria de carne com uma mão e a atualizar as notas dos clientes com a outra, quando alguém bateu à porta. Não foi uma batida educada, foi uma batida que dizia: estive nesta varanda durante vários minutos, a reunir coragem para fazer isto, e a coragem chegou agora. Se não bater imediatamente, ela vai embora outra vez. Ela pousou a empada, limpou a mão na saia e foi até a porta. O homem do outro lado usava uma capa com capuz, puxado para baixo, cobrindo-lhe o rosto. Ela apertou os olhos, óculos escuros às 9 da noite de novembro. Estou aqui para uma consulta, disse ele. A voz era baixa, controlada, mantida junta da maneira que um vidro rachado se mantém inteiro por puro empenho em continuar a ser um vidro. Não tenho mais consultas hoje à noite, respondeu ela. A minha última cancelou. Eu sei. Fui eu quem reservou o horário cancelado e depois reconsiderei. Reconsiderou o seu cancelamento? Sim. Cancelou e depois veio na mesma. Foi o que eu disse. Nessa olhou para ele. Era terapeuta. Tinha sido terapeuta durante 6 anos. Tinha trabalhado com lobos que não conseguiam mudar de forma, lobos que não conseguiam deixar de mudar, lobos que perderam os seus companheiros e lobos que nunca os encontraram. Uma vez, trabalhou com uma loba que acreditava que o seu lobo interior era, na verdade, um gato muito grande e opinativo. Nada disto a tinha preparado para um homem de óculos escuros, parado na sua varanda às 9 da noite, irradiando um tipo de poder contido que lhe arrepiava os pelos dos braços. Ela afastou-se. Entre. Ele entrou. Movia-se como os lobos se movem quando tentam não chamar a atenção. Demasiado fluido, demasiado consciente de cada superfície na sala. O seu peso distribuído como um predador que catalogou as saídas antes do segundo passo. Sentou-se no sofá de segunda mão dela. O sofá, que tinha sobrevivido a 6 anos de conversas difíceis e a um incidente com um ouriço de apoio emocional, gemeu ominosamente. Ela sentou-se em frente a ele, pegou no bloco de notas. Nome: Grey. Primeiro nome. Uma pausa. Senhor Grey. Sim, escreveu ela. Escreveu com a expressão de uma mulher que sabia perfeitamente que o nome daquele homem não era Sr. Grey, mas que estava a fazer aquilo a tempo suficiente para saber que a mentira que alguém escolhe contar é muitas vezes mais útil do que a verdade para a qual não estão prontos. Chá? Não. Ela serviu-lhe camomila na mesma, numa caneca azul lascada com a imagem desbotada de uma garça. Ele pegou-a entre as 2 mãos, como se fosse um animal pequeno, frágil e potencialmente hostil. O que o traz aqui esta noite, Sr. Grey? Não consigo dormir. Há quanto tempo? 6 meses. O que aconteceu há 6 meses? Os óculos continuavam postos. O capuz continuava levantado. Em algum lugar por baixo de toda aquela roupa e anonimato fabricado, algo mudou. Não na expressão, porque ela não conseguia ver a sua expressão, mas na qualidade da sua quietude. Na maneira como uma respiração suspensa muda a pressão numa sala. Nada que eu queira discutir. Então por que está aqui? Outra pausa, mais longa. Ela esperou. Esperar era a coisa mais poderosa que ela fazia. A maioria das pessoas não conseguia ficar em silêncio por mais de 40 segundos. Os lobos normalmente aguentavam 90. Este homem aguentou 2 minutos completos, o que lhe disse mais sobre ele do que qualquer coisa que ele tivesse dito até agora. Porque a alternativa, disse ele finalmente, é pior. Ela não perguntou qual era a alternativa. Não ainda. Tirou da gaveta uma ficha de admissão, aquela que ela própria desenhou, com uma borda de clip art de lobos animados a segurar balões e o cabeçalho em letras roxas alegres. Os meus sentimentos hoje. Entregou-lhe. Ele olhou para ela. Olhou para ela como um homem olharia para um documento escrito numa língua que estudou brevemente sob coação e depois esqueceu deliberadamente. O que é isto? É uma ficha de admissão. Preencha o que puder. Deixe em branco o que não puder.
Há um lobo animado aqui. Vários, na verdade. Ele está a segurar balões diferentes em cada canto. Um dos balões diz: "Estás a ir bem. Esse é o meu preferido." Ela observou-o pegar na caneta que ela deixara na mesa lateral. Segurou-a como uma arma. Pequenos ajustes precisos na sua pega até que estivesse exatamente onde queria. Escreveu seu nome falso no topo. Encarou a primeira pergunta. Numa escala de 1 a 10, como se sente hoje? Ele escreveu um número. Ela não conseguia vê-lo de onde estava sentada. Passou para a pergunta seguinte. No que espera trabalhar? Ele encarou aquela pergunta durante muito tempo. Depois pousou a caneta. Vou querer o chá, disse ele. Bebeu a camomila com o foco sombrio de um homem a realizar um ato de rendição. Ela deixou o silêncio pairar. Bramble, a parte dela que rastreava o cheiro antes mesmo de formar um pensamento consciente, o zumbido constante e quente sob o seu profissionalismo, estava a fazer algo que ela desejava que não fizesse. Cedro, acrescentou essa parte, couro velho, pedra fria, e por baixo, fumo de uma fogueira que se apagou há horas. Ele ardeu por muito tempo. Quase acabou. Ela registrou mentalmente. Era uma profissional. Também acrescentou essa parte com a sua solicitude sincera. Os ombros dele são extraordinários. Ela era uma profissional. A sessão durou 40 minutos. Ele não lhe deu nada que pudesse usar. Respondeu a perguntas sobre o seu sono em monossílabos, os seus hábitos alimentares em frases únicas, as suas ligações sociais com as palavras adequado e suficiente usadas como fortificações. Ele não tirou os óculos, não baixou o capuz. Quando se levantou para ir embora, o sofá gemeu de alívio. Ele parou à porta, mesma hora na semana que vem. Quinta-feira é o meu dia de trabalho, disse ela, às 9 da noite. Estarei aqui. Ele saiu. Ela ouviu os seus passos na escada, medidos, controlados, cada um colocado com cuidado deliberado, como se até a maneira como descia uma escada fosse uma performance de compostura. Olhou para a ficha de admissão que ele deixara no sofá. Ele tinha respondido a 2 perguntas. Numa escala de 1 a 10, como se sente hoje, tinha escrito 3. No que espera trabalhar, tinha escrito nada, depois riscado a linha em branco. Por baixo do rabisco, em letras mais pequenas. Não sei. Algo está errado e não tenho a palavra para isso. Ela encarou aquelas palavras por muito tempo. Cedro e fumo, disse Bramble suavemente. Volte na quinta-feira. Por favor, volte na quinta-feira. Ele voltará, murmurou nessa para ninguém. Eles vêm sempre. Mas ela não tinha certeza se estava a falar dos seus pacientes. Het do Nore, rei alfa de 5 territórios, detentor do Pacto do Norte, escudo dos alcateias de fronteira, estava sentado na parte de trás de uma carruagem não marcada, a olhar para suas mãos. Estavam a tremer. Não dramaticamente. Não da maneira que tremiam durante as mudanças de fúria, quando a revolta o inundava como um incêndio e o mundo se estreitava até ao calor, ao instinto e ao estalo nauseante dos seus próprios ossos a reorganizarem-se. Isto era mais subtil. Um tremor nos seus dedos, uma vibração nos tendões dos seus pulsos. Tinha dito a uma estranha que o seu sono era mau. Tinha segurado uma caneca lascada com uma garça. Tinha preenchido uma ficha com lobos animados. Como foi? Disse Riot. Não perguntou. Riot não perguntava. Riot entregava observações no registro de quem grita para um vazio há 6 meses e decidiu recentemente que o volume não funciona. Talvez o tom funcione. Cedro e fumo. Riot disse que ela cheirava a água de rio e papel fresco. Gostei dela. Rhett fechou os olhos. Gostei da sala dela. Riot continuou. O sofá era péssimo, o chá era aceitável, a ficha de trabalho era ilustrada com lobos a segurar balões. Eu disse, não. Um dos balões dizia, estás a ir bem. Nós não estamos a ir bem, mas era um balão gentil. Rhett encostou a testa ao vidro frio da janela da carruagem. O tremor nas suas mãos parou. Isso era novo. Durante 6 meses, as suas mãos tremeram todas as noites. O zumbido residual de um lobo que estava farto de esperar, farto de ver Rhett acelar coisas, farto de ser paciente com um homem que transformou toda a sua vida interior numa gaveta trancada. Mas hoje à noite, durante 20 minutos depois de uma chávena de camomila, numa sala por cima de uma livraria, as suas mãos ficaram quietas. O guarda no portão do palácio acenou enquanto a carruagem passava. Boa noite, Vossa Majestade.
Como foi o seu quinta-feira? Rhett olhou para ele. O guarda, jovem, sincero, para saber que algumas perguntas não devem ser feitas, esperou por uma resposta. Adequado, disse Rhett. Insuficiente, corrigiu Riot calmamente. Precisamos de mais quintas-feiras. Capítulo 2. A gaveta selada. O diário do seu pai estava na segunda gaveta da secretária no estudo privado de Rhett, debaixo de uma pilha de relatórios de fronteira que ele nunca movia. Ele sabia que estava lá, como se sabe que uma nódoa negra está lá. Paramos de notar até que algo a pressione. Há 6 meses, a sua mãe pressionou-a suavemente, da maneira que Leora do Nori fazia tudo, com calor e precisão, e a calma certeza de uma mulher que passou 30 anos a amar 2 homens que comunicavam em línguas diferentes e não conseguia traduzir para nenhum deles. O teu pai escreveu um diário sobre ti, disse ela. Já o leste? Ele tinha-o lido uma vez, aos 19 anos, na noite após o funeral, sentado no chão do estudo de Conel Dunori, com as costas contra a secretária e a caligrafia do seu pai morto a nadar à sua frente através de uma dor tão total que não tinha bordas. Leu todas as entradas, 12 anos delas, e depois fechou o diário e colocou-o na gaveta e selou-o, com a finalidade específica e deliberada de um homem a erguer uma sala onde não conseguiria sobreviver a entrar 2 vezes. Durante 14 anos, o selo aguentou. Então Leora fez a sua pergunta, e o selo rachou, e as mudanças de fúria começaram, não as mudanças limpas e controladas de um alfa treinado. Estas eram involuntárias, animais, o tipo de mudança que acontece a lobos adolescentes que ainda não aprenderam a conhecer o seu próprio corpo. Súbitas, dolorosas, desencadeadas por coisas que não deveriam ser desencadeadores. Uma frase que soava como algo que o seu pai teria dito. O cheiro de couro e tinta. O som de botas em pedra às 5 da manhã, quando os corredores do palácio estavam vazios. E o campo de treino era iluminado por aquele tipo de luz cinzenta do amanhecer que significava que Conel Dunor já lá estava, já a dispor o equipamento, já a realizar a sua única versão disponível de Eu Amo-te. A terceira mudança de fúria aconteceu durante uma reunião do conselho. Graham Lockhart, beta e conselheiro sênior, o homem mais ponderado em 5 territórios, fez uma pausa a meio da frase e disse muito baixinho: Vossa Majestade, os seus olhos. Rhett olhou para suas mãos, as suas unhas estavam a escurecer, a mudança a subir por ele como água por fissuras. Pediu licença, mal chegou ao corredor. Naquela noite, reservou a consulta. As sessões 2 e 3 seguiram um padrão. Rhett chegava com o seu disfarce cada vez menos convincente. Nessa dava-lhe chá, ele desviava-se. O disfarce era fonte de conflito interno contínuo. Somos um rei alfa, observou Riot durante o caminho da carruagem até as escadas da livraria na segunda quinta-feira. Estamos a usar uma capa com capuz e óculos escuros à noite. Os óculos são uma precaução contra o quê? Reconhecimento pela luz da lua, porque se é reconhecimento, o capuz tem o brasão da tua família bordado na gola interior. Rhett parou de andar. Olhou para a gola interior. O veado do Nori, bordado em fio de prata, devolveu-lhe o olhar. Competência, disse Riot secamente. A nossa característica definidora. Seção 2. Ele recusou a camomila. Nessa pôs uma chave na sua frente na mesma. Ele pegou nela, segurou-a, voltou a pousá-la sem beber. Não tens de a beber, disse ela. Então por que é que continuas a servi-la? Porque segurar algo quente muda a maneira como te sentas. Destravaste a mandíbula 12 segundos depois de pegares na caneca na semana passada. Cronometrei. Ele olhou para ela. Ela olhou de volta. Ele pegou na caneca e bebeu a camomila e não disse nada, porque não havia nada a dizer a uma mulher que cronometrava sua mandíbula. Ela cronometrou a nossa mandíbula, disse Riot com algo perigosamente perto de admiração. Quero guardá-la. Não se pode guardar uma terapeuta. Vê como é. Seção 3. Ela introduziu as rãs terapêuticas. Uma nova ficha, identificando as minhas respostas ao estresse, com uma borda de clip art de rãs em várias poses de angústia. Uma rã estava a meditar. Uma estava a gritar para um pequeno lago. Uma parecia estar a preencher a sua própria papelada. Esta rã está a lidar com burocracia, disse Rhett. Essa é a Trevor. A Trevor lida com a superorganização. A Trevor e eu não temos nada em comum.
Chegaste 14 minutos antes hoje e eu podia ouvir-te a andar de um lado para o outro na varanda, a contar os teus passos. A Trevor ficaria orgulhosa. Ele começou a falar, não sobre nada real, mas sobre fronteiras, rotações de patrulha, uma disputa territorial no perímetro oriental que ele enquadrou como estressante, mas que ambos, ele e Nessa, sabiam que era o equivalente conversacional de entregar uma caixa vazia a alguém e chamá-la de presente. Ela deixou-o durante 3 sessões. Deixou-o encher a sala com estratégia e logística enquanto ela bebia o seu próprio chá e fazia notas ocasionais, esperando com a paciência desapaixonada de quem entende que aquilo de que uma pessoa fala para evitar falar da coisa real é em si informação. A 4ª sessão ele parou de usar os óculos. O capuz ainda ia para o passeio pela cidade, mas era retirado no momento em que ele se sentava no sofá dela, e o sofá tinha parado de ranger, quer porque tivesse aceite o seu destino, quer porque ele tivesse aprendido a sentar-se nele como uma pessoa em vez de um rei empoleirado numa superfície em que não confiava. Ela notou que ele tinha começado a chegar mais cedo, já não 14 minutos, mais tempo. Tinha-o visto uma vez através da janela do escritório, parado na livraria lá embaixo, fingindo examinar uma prateleira de almanaques agrícolas, com o foco intenso de um homem que nunca tinha pensado em rendimento de nabos antes, e não estava a pensar neles agora. O livreiro, Harwick, 70 anos, gentil, imperturbável por qualquer coisa desde 1987, olhou para ele do balcão e disse: "Ajuda-o a encontrar alguma coisa, meu filho." O ruivo disse: "Estou a ver", no tom de um homem que nunca tinha visto nada na vida e não estava prestes a começar. Na 3ª quinta-feira, ela deu-lhe outra ficha. Esta intitulava-se Coisas que Acho Difícil Discutir e apresentava uma coruja animada com óculos de leitura. Ele encarou-a. "A coruja é nova", disse ele. "Eu rodo. No mês passado foram rãs terapêuticas, muito eficazes." Ele quase sorriu. Ela viu-o. O canto da sua boca, a ligeira fissura na expressão controlada, o brilho de um homem que tinha um sentido de humor enterrado sob 14 anos de compostura. O seu lobo viu-o também. Ela conseguia dizer porque o seu cheiro mudou. O fumo rareou por meio segundo, e por baixo dele algo mais quente emergiu, breve desaparecido antes que ela pudesse nomeá-lo. Bramble nomeou-o. Ele quase riu. O seu cheiro ficou quente como cedro depois da chuva. "Estou a fazer uma nota." Nessa não fez uma nota. Fez uma nota diferente no seu bloco de notas profissional, em caligrafia profissional. Cliente responde ao humor. Considerar integrar leviandade como mecanismo de construção de rapport. Foi o que eu disse. Bramble concordou. O seu cheiro ficou quente. "Lar. Não estás a escrever lar numa avaliação de cliente?" murmurou Nessa, esquecendo-se por um momento que não estava sozinha. "Desculpe", disse o rei alfa de 5 territórios. "Nada", disse a coruja. "Preencha." Graham Lockhart foi ver Rhett numa terça-feira, o que era pior do que se tivesse vindo na segunda-feira. As segundas-feiras eram para negócios formais. As terças-feiras eram para as coisas que Graham considerava demasiado importantes para negócios formais. As conversas que aconteciam no estudo de Rhett, com a porta fechada e a voz cuidadosa de Graham baixa o suficiente para que os guardas lá fora não ouvissem. "A fronteira oriental está estável", disse Graham. "O Pacto do Norte está a segurar. O Conselho de Inverno está marcado para daqui a 6 semanas. Eu sei tudo isto." "Mudaste de forma durante uma sessão do Conselho há 3 semanas." Rhett pousou a caneta. Graham Lockhart tinha 52 anos. Era corpulento, com cabelos grisalhos nas têmporas e servia a casa do Nori desde antes de Rhett nascer. Tinha servido Connell. Estava na fronteira no dia em que Connell morreu. Estava a 20 pés de distância quando o escaramuço virou e Connell caiu, pondo 2 jovens lobos fora de uma posição em que nunca deveriam ter estado. Graham não tinha conseguido alcançá-lo a tempo. 20 anos de serviço leal. Uma falha. Tinha reescrito tudo. "Estou a tratar disso." "Rhett", disse Graham, "o Conselho de Inverno envolve todos os 5 territórios, todos os alfa, todos os PECs seniores. Se mudares involuntariamente naquela sala..." "Eu disse que estou a tratar disso."
Graham olhou para ele, o olhar de um homem que tinha visto um Alfa do Nori destruir-se pela recusa teimosa de pedir ajuda, e que agora via o próximo a seguir o mesmo caminho, com o mesmo maxilar cerrado no mesmo ângulo. O teu pai, começou Graham, teria. O meu pai morreu porque foi pessoalmente a uma fronteira que não exigia a sua presença, porque dois lobos estavam em perigo, e ele nunca enviaria alguém para uma situação que ele próprio não enfrentaria. Isso não é o mesmo que o que está a acontecer comigo. Não os confundas. Graham manteve o seu olhar. O silêncio entre eles era o silêncio de dois homens que ambos tinham amado Connell Dunor e que ambos, de maneiras diferentes, falharam em salvá-lo. 6 semanas, disse Graham calmamente. O que quer que estejas a tratar, trata disso antes do conselho de inverno. Ele saiu. Rhett sentou-se no seu estudo e sentiu a mudança subir pela sua espinha como uma trepadeira. Não agora, não aqui. Respirou. Riot estava muito quieta. A quietude não era calma, mas espera. Quietude de predador paciente. A respiração suspensa antes do salto. Abre a gaveta, disse Riot. Não, abre-a, eu disse não. Riot ficou quieta, mas a palavra não desapareceu. Ficou no espaço entre as costelas de Rhett como uma pedra que ele não conseguia tossir. Capítulo 3. O que estás a selar? Seção 5. Chuva de novembro contra a janela do consultório da livraria. A caneca da garça reabastecida 2 vezes. O sofá resignado. Nessa estava à espera há 4 sessões. Não forçando, ela não forçava. Colocava questões na periferia das suas defesas e deixava-o decidir se as pegava. Na maioria das sessões ele contornava-as. Esta noite algo estava diferente. O seu cheiro estava errado. O fumo mais espesso, o cedro quase desaparecido por baixo dele. Entrou sem os óculos. O capuz estava baixado. Os seus olhos eram dourados e demasiado brilhantes, como os olhos de lobo ficam quando o animal está perto da superfície e o humano parou de tentar controlá-lo. Mencionaste que o teu pai te treinava. Ela disse treinava. A correção foi instantânea, um reflexo. No passado. Quando é que ele parou? Quando morreu? Uma pausa. Ela não escreveu nada. Escrever nesses momentos era uma barreira. Pousou o bloco de notas na mesa lateral e o diário. Ele ficou imóvel. Não imóvel como um humano. Imóvel como um lobo, o tipo de foco absoluto e imóvel que fazia a sala parecer menor. Como sabes do diário? Não sei. Exato. Ela escolheu as suas palavras, como escolhia todas as suas palavras em sessão. Cuidadosamente, precisamente, com a compreensão de que uma palavra errada para um lobo neste estado não era um erro, mas uma parede. Algo que o teu lobo está a carregar. Posso senti-lo. O meu lobo está ciente disso. Um objeto, couro, caligrafia, algo selado. Riot. Ele estava furioso com Riot porque Riot estava a vazar, não deliberadamente, não em palavras, mas na maneira como os lobos transmitem quando a pressão ultrapassa o contenção. Uma mudança de cheiro, uma mudança de postura, um flash involuntário de imagem que outro lobo, perto e sintonizado o suficiente, podia captar como uma frequência abaixo da fala. O meu pai escreveu um diário, disse ele, sobre mim, toda a minha infância. Li uma vez depois de ele morrer. Selado. Nunca o abri. Por que é que o selaste? Esta era a linha de falha. Ela podia senti-la como se sente o chão a mover-se antes de um terremoto. Não o evento em si, mas o aviso, o zumbido baixo que diz que algo estrutural vai ceder. Por quê? A sua voz rachou, não dramaticamente, como o gelo racha, um som que precede a falha estrutural sem ser a falha em si, porque a última entrada foi na manhã em que ele morreu, a manhã em que lhe disse para me deixar em paz. Ele parou. Começou de novo. O meu pai acordava às 5 da manhã todos os dias durante 12 anos. Pousava o equipamento de treino, exercícios de combate, sessões de estratégia, todo o programa Alpha todas as manhãs. Eu tinha 12 anos quando começou. Aos 17 eu odiava. Odiava-o por isso. Disse-lhe que o treino não era paternidade. Disse-lhe que ele se importava mais com o título do que comigo. Disse-lhe que não me conhecia, que só conhecia o Alpha que ele estava a tentar construir. Nessa não se moveu. Não pegou no bloco de notas, não fez um som. Sentou-se no silêncio com ele, como se senta com alguém na beira de um lugar alto. Presente, quieta, sem olhar para baixo. Morreu num escaramuço de fronteira. Algo estúpido, algo pequeno.
Dois jovens lobos presos numa posição que nunca deveria ter exigido o alfa. Foi pessoalmente porque era quem ele era. Ele nunca enviaria lobos para um perigo que ele próprio não enfrentaria. Ele olhava para suas mãos. Estavam a tremer. Eu estava numa festa. Tínhamos discutido aquela manhã. Ele disse que eu ia falhar o treino outra vez. Eu disse que o treino era o sonho dele, não o meu. Ele disse o meu nome. Só Rhett. E eu disse, deixa-me em paz, pai. A chuva batia na janela, a sala prendeu a respiração. Deixa-me em paz a um homem que passou 12 anos a acordar às 5 da manhã para me preparar para um mundo que tentaria matar-me. E matou-o. E deixa-me em paz, ele não conseguia terminar. Não precisava. Depois do funeral, disse ele, e a sua voz era diferente agora, não rachada, mas gasta. A voz por baixo da voz, aquela que ele geriu durante 14 anos. Encontrei o seu estudo, tudo organizado. Na gaveta da secretária, um diário, 12 anos de entradas, não estratégia, não liderança, apenas observações sobre mim. Ele recitou-as como provas num julgamento, o seu próprio julgamento. Hatch perdeu o seu primeiro combate hoje. Chorou quando pensou que ninguém via. Eu vi. Queria abraçá-lo. Em vez disso, preparei outra rotina. Estou a fazer isto mal? Ele disse-me que o treino não é paternidade. Ele tem razão. Não sei como ser ambos. Ele disse que eu não o conheço. Ele está errado. Eu sei que ele lê história debaixo das cobertas à meia-noite. Sei que ele resgatou uma raposa com a pata partida e escondeu-a no celeiro. Sei que ele é mais gentil do que deixa qualquer um ver. Só não o consigo fazer acreditar nisso. Os olhos de Nessa estavam molhados. Ela não os... Esconder uma resposta emocional de um lobo que podia cheirar cada mudança na sua bioquímica era mais desonesto do que mostrá-la. E ela tinha decidido anos antes que a desonestidade nesta sala não ajudava ninguém. E quando seus olhos se encheram, o seu cheiro mudou. Água de rio depois da chuva, verde, viva, disse Riot. O cheiro de uma mulher que sente coisas que não devia sentir nesta sala e sente-as na mesma. Riot ficou muito quieto. Ela, disse Riot novamente, e a palavra era diferente desta vez. Não surpresa, não reivindicação, apenas certeza, na maneira como se tem a certeza de uma direção, na maneira como o norte é norte. A última entrada, disse Red, foi na manhã em que ele morreu. Disse, deixa-me em paz hoje. Eu farei. Mas o equipamento de treino estará lá amanhã de manhã porque amor não é deixar alguém em paz. Amor é aparecer todas as manhãs com o equipamento. Mesmo quando eles te dizem para parar. Eu pararei quando estiver morto. O silêncio que se seguiu não foi uma pausa. Foi um espaço com peso. E ambos se sentaram dentro dele. Ele amou-me numa língua que eu não falava, disse Rhett. E eu disse-lhe para me deixar em paz numa língua que ele entendia perfeitamente. E ele foi-se embora permanentemente. Algo no seu peito mudou. Não a mudança de fúria. Algo mais, algo quente e involuntário e tão inesperado que ele não o identificou até que a expressão de Nessa mudou e ele percebeu que ela o tinha ouvido. Um ronronar baixo através da sua caixa torácica. A vibração de um lobo que tem gritado durante 6 meses e que, de repente, numa sala por cima de uma livraria, com chuva na janela e uma caneca de garça lascada, e uma mulher cujos olhos estão molhados porque está a ouvir mesmo, encontrou algo pelo qual não estava a gritar. Oh, disse Riot, não uma palavra, uma inspiração, o som que um lobo faz quando para de correr e percebe que chegou. Oh, ela, a cara de Rhett, um estudo em horror. O rei alfa de 5 territórios, a meio de uma confissão sobre o diário do seu pai morto, a ronronar como um gato de celeiro porque a sua terapeuta estava a chorar por ele. Nessa ouviu-o. Claro que ouviu. Era uma loba. Sabia o que significava um ronronar. Sabia o que significava quando um lobo ronronava pela primeira vez ela não sabia há quanto tempo, mas o som tinha a qualidade de um mecanismo que não era usado há anos. Enferrujado e incerto e devastador. Ela não o mencionou, mas a sala estava diferente agora. A distância entre eles, 3 pés de tábuas gastas, uma mesa baixa com uma caneca de garça em cima, a geografia profissional de terapeuta e paciente, tinha se tornado algo que ela estava a sentir no corpo, não na mente, no corpo. A temperatura exata do ar entre eles. A maneira como seu cheiro tinha mudado para cedro quente e permanecido lá, enchendo o espaço, tornando-o menor.
A maneira como as suas mãos, ainda a tremer, ainda rachadas, repousavam nos seus joelhos e como se ela se inclinasse para a frente na sua cadeira por menos de um braço de distância, ela poderia, ela poderia alcançá-las. Ela não se inclinou. Ele notou que ela não se inclinava. Ela conseguia dizer porque a sua respiração mudou. Uma inalação controlada que durou um batimento a mais, o tipo de respiração que um lobo dá quando resiste a um puxão que sente no peito. Ele ronronou, disse Bramble com deleite sincero. Essa é uma vocalização de ligação. Isso é significativo. O lobo dele está. Nessa pegou no seu bloco de notas e escreveu nada nele. O ato de segurar a caneta foi o suficiente. Era a coisa que ela recorria quando precisava de ser terapeuta em vez de uma mulher sentada em frente. A um homem cujo luto tinha acabado de abrir uma porta por onde nenhum dos dois estava pronto para passar. O que diria a entrada de hoje? Perguntou ela. Se o teu pai a tivesse escrito, Rhett não conseguia responder. Durante muito tempo, não conseguia responder. Ele saiu melhor do que planeei. Ele saiu ele mesmo. Como sabes isso? Porque é o que todo pai quer escrever, e ele estaria certo. Leora do Norte abriu a porta da casa antes mesmo de Nessa bater. Tinha 58 anos, cabelos grisalhos, pequena de uma maneira que não era fragilidade, mas compressão. Uma mulher que passou 30 anos a conter amor, luto e paciência suficientes para dois homens que comunicavam em línguas diferentes. Os seus olhos eram do mesmo dourado âmbar dos do seu filho, e estavam a avaliar Nessa com a escrutínio preciso e afetuoso de uma mãe que esperava. Tu és a terapeuta, disse Leora. Ele contou-te? Não precisava. Ela afastou-se. A casa cheirava a pão e lã e algo verde, ervas a secar em feixes sobre a janela da cozinha. O meu filho não dorme bem há 6 meses. Depois, de repente, ele dorme e mencionou quintas-feiras num tom que não ouço, desde que ele tinha 12 anos e estava animado com alguma coisa. O que acontece às quintas-feiras? Isso é confidencial. Ele dorme depois das quintas-feiras. Seja o que for que estejas a fazer às quintas-feiras, obrigado. Ela serviu chá verdadeiro, forte, não camomila, e colocou um prato de bolachas na mesa, com a eficiência praticada de uma mulher que expressava amor em comida da mesma forma que o seu marido expressava em equipamento de treino. Ele contou-te sobre o diário? Sim. Ele abriu-o, não desde que tinha 19 anos. Os olhos de Leora encheram-se. Ela não tentou pará-los. Percebeu Nessa, uma mulher que nunca tinha escondido uma única emoção na vida. O contrapeso para um marido que as tinha escondido todas, e um filho que aprendera a esconder do pai errado. O pai dele amou-o tanto, disse Leora. Tanto. E Connell não conseguia. Ele não foi construído para isso. Ele mostrava amor como um soldado mostra lealdade, através do serviço, através de aparecer. Rhett precisava de palavras, e Connell tinha ações e eles falavam línguas diferentes, e nenhum dos dois tinha um tradutor. Eu tentei. Tentei ser a tradutora. Mas não se pode traduzir para duas pessoas que não estão prontas para se ouvirem. Ele tinha 19 anos. Deveria arrebentar. É o que eles fazem. Connell sabia isso. O diário prova isso. Ele escreveu sobre isso. Ela parou. As mãos estavam em volta da chávena de chá. Chorou como uma mulher chora sobre esta coisa específica muitas vezes e já não luta contra ela eficientemente, sem vergonha. As lágrimas de longa prática. Eu dei o diário a Rhett na esperança de que ajudasse. Em vez disso, ele selou-o. Ele selou o amor do pai numa gaveta porque lê-lo significa aceitar que Connell o amava. E aceitar isso significa aceitar que a última coisa que ele disse ao pai foi: "Deixa-me em paz." Para um homem que o amava em equipamento de treino e morreu. Nessa estendeu a mão pela mesa, pegou na mão de Leora. Terapeuta para mãe, loba para loba. Ele vai abri-lo, disse ela, quando estiver pronto. Quando o luto parar de parecer punição e começar a parecer prova. Agora, ele leu o diário como evidência do seu fracasso. Ele perdeu o amor do pai enquanto ele estava vivo. Eventualmente, ele lê-lo-á como evidência do amor em si. O amor não é menos real porque ele não o reconheceu em tempo real. Continua a ser amor, mesmo recebido tarde. Leora olhou para ela com a expressão de uma mulher que esperava anos por alguém para dizer a coisa que fazia sentido para o sem sentido. Tu és boa para o meu filho. Eu sou a terapeuta dele.
Tu és a quinta-feira dele. A mão de Leora apertou a dela. E eu sou a mãe dele. Eu sei a diferença. Ela sabe, disse Bramble suavemente. Ela vê. Deveríamos dizer ao Rhett. Nessa puxou a mão para trás suavemente, pegou na sua chávena de chá, bebeu-a como uma profissional. Capítulo 4. O encaminhamento. Praticou o discurso 3 vezes antes de quinta-feira. Uma vez no espelho, onde soava clínica e correta e como alguém que ela não reconhecia. Uma vez enquanto caminhava para a livraria, onde o vento de outono roubou metade das suas palavras, e ela teve de gritar o resto, o que era tanto indigno como, de alguma forma, mais próximo da honestidade. Uma vez sentada à sua secretária com o bloco de notas aberto e uma nova ficha em frente dela, esta apresentando um ouriço animado num pequeno cardigan que ela nunca lhe daria porque, depois desta noite, não haveria mais fichas. Estava a encaminhá-lo. Tinha de o encaminhar. Uma terapeuta não pode tratar um paciente por quem tem sentimentos. Isto não era uma área cinzenta. Não era uma decisão de julgamento. Este era o limite mais difícil, mais limpo, mais não negociável da sua profissão, e ela ia defendê-lo porque era uma profissional, porque o trabalho importava mais do que o seu cheiro mudou na última sessão. O fumo está a clarear, o cedro está a voltar, ele está a curar, e nós estamos a fazer isso. E queres enviá-lo para alguém que nem sequer sabe sobre o quero enviá-lo para alguém que possa ser objetivo. Eu sou objetiva. Ele cheira a casa. Isso é um facto. Isso é o oposto de objetivo. É objetivamente verdade que ele cheira a casa. Nessa fechou os olhos, pressionou os dedos na ponte do nariz. Estava a discutir com o seu próprio lobo sobre a definição de objetividade. Esta era, refletiu ela, provavelmente, a prova mais convincente disponível de que ela precisava de o encaminhar. Chegou às 9, sem óculos esta noite. Ele tinha parado de os usar após a sessão 3. O capuz estava baixado. Parecia ele mesmo, o que era pior do que qualquer disfarce, porque ele mesmo era um homem de 33 anos com olhos âmbar e cabelo escuro, e o tipo de rosto que parecia ter sido desenhado especificamente para fazer o seu lobo perder toda a compostura profissional. Chá, disse ela, por favor. Serviu camomila. Ele pegou na caneca da garça sem que lhe fosse oferecida. Tornara-se a sua caneca através da posse silenciosa de uso repetido, e nenhum dos dois tinha reconhecido isso, e nenhum dos dois ia fazê-lo. Preciso de te dizer algo, disse ela. Ele olhou para ela por cima da borda da caneca, os olhos âmbar à espera. Estou a encaminhar-te para outro terapeuta, uma colega minha, Elizabeth Ward. Ela é boa, melhor do que eu, na verdade, especificamente em trabalho de luto. Ela pratica no bairro Oriental. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio produtivo de uma sessão de terapia. Foi o silêncio de um homem a ouvir algo que esperava a sua vida inteira. Estás a acabar isto, disse ele. Estou a encaminhar-te. Há uma diferença. Estás a acabar isto. Rhett, o seu nome. Ela nunca o tinha usado antes. Em 6 sessões, chamou-lhe Sr. Grey. E ele deixou-a, e tornou-se uma piada entre eles. Uma piada privada e cuidadosa de quinta-feira à noite. E agora ela tinha dito seu nome verdadeiro, e ele pairava entre eles como uma confissão. Estou a terminar a relação terapêutica, disse ela cuidadosamente, precisamente, com cada palavra colocada como uma pedra num muro que ela estava a construir entre eles. Porque não consigo ser objetiva sobre ti, porque o meu julgamento profissional foi comprometido. Porque estás a ir embora. Isso não foi o que eu disse. Isso foi o que eu ouvi. Ele pousou a caneca. O movimento foi controlado. Tudo nele era controlado. A postura, a respiração, a voz que era calma e medida e mantida junta através de um tipo de esforço que só é visível para quem sabe o que o esforço está a conter. O meu pai disse que pararia quando estivesse morto. Rhett, disse ele morreu. Tu não estás a morrer. Estás apenas a decidir que eu sou o problema de outra pessoa. Tu não és um problema. Então por que me estás a mandar embora? A pergunta atingiu o muro que ela estava a construir e atravessou-o. Porque não era uma pergunta clínica, não era uma pergunta zangada. Era a pergunta de um rapaz de 19 anos que disse ao pai para o deixar em paz, e depois passou 14 anos a aprender que as pessoas acabam por te deixar em paz exatamente como pedes.
Ela abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Porque não posso ser a tua terapeuta e a pessoa que ela parou. O seu lobo estava muito quieto. O tipo de quietude que precede o controle absoluto ou a rendição absoluta. Ele tinha se movido. Ela não sabia quando. Estava mais perto agora. Não a tocar, nunca a tocar, mas perto o suficiente para que o espaço entre eles tivesse a sua própria temperatura. Perto o suficiente para que ela pudesse sentir a sua respiração mudar quando ela parou de falar. Perto o suficiente para que, se algum de nós se inclinasse para a frente pela largura de uma mão, a fronteira profissional que ela estava a tentar defender se tornasse teórica. Nenhum dos dois se inclinou. Não posso ser ambos, disse ela, e a terapia importa demasiado para comprometer. Levantou-se lentamente. A sala parecia menor com ele em pé. Obrigado pelo chá, disse ele, e pelas fichas. O ouriço foi o meu preferido. Eu não te tinha dado o ouriço ainda. Vi-o na tua secretária há 3 semanas. Estava a usar um cardigan. Ele saiu. Os seus passos na escada eram medidos e controlados, e cada um pousava com o peso preciso de um homem que se mantinha unido através da pura recusa disciplinada de desmoronar numa escadaria. Nessa sentou-se na sala vazia. A caneca da garça ainda estava quente. Ele levou a ficha do ouriço, disse Bramble baixinho. Ela olhou para a sua secretária. A ficha, o ouriço animado no seu pequeno cardigan. As perguntas que ela tinha escrito para uma sessão que nunca aconteceria tinham desaparecido. Graham Locash convocou a reunião na segunda-feira, não um desafio formal. Graham era demasiado cuidadoso para isso. Demasiado leal, demasiado profundamente consciente de que o que estava a fazer teria horrorizado Connell Dunori, mesmo que honrasse tudo o que Connell representava. Chamou-lhe uma consulta de estabilidade. Solicitou com impecável respeito que o Alpha se submetesse a uma avaliação formal pelo Conselho. O Conselho de Inverno é daqui a 4 semanas, disse Graham. A sua voz era a voz de um homem a cumprir um dever que odiava. As outras territórios terão os seus Alpha presentes. Se o nosso for instável, diga isso. Se o nosso não puder garantir o controlo numa sala cheia de alcateias rivais, as consequências estendem-se para além de ti. Estendem-se a todos os lobos sob a tua proteção. Rhett olhou para ele. Graham manteve o olhar. 2 homens que ambos tinham amado Connell. 2 homens que ambos o tinham falhado. A diferença era que Graham tinha canalizado seu fracasso em 20 anos de serviço impecável, e Rhett tinha selado o seu numa gaveta. Tens razão, disse Rhett. Graham piscou. Em 20 anos a aconselhar 2 Alpha Dunori, esta foi possivelmente a primeira vez que um deles disse isso a ele sem qualificações. Tens razão, repetiu Rhett. O PEC vem primeiro. Agende a avaliação. Ele virou-se. A mudança veio rápida, mais rápida do que todas as outras. A fúria contornando todos os pontos de controlo que ele construíra. Riot a subir por ele, não em raiva, mas em algo pior. Luto sem um recipiente. Mudou de forma na sala do conselho à frente de Graham, à frente dos guardas. O som disso, ossos e respiração, e o estalo úmido de um corpo a reorganizar-se, encheu a sala de pedra. Riot ficou onde o rei estivera sentado, enorme, peludo, a tremer, não de fúria, mas do esforço de segurar algo que tinha sido selado durante 14 anos e que finalmente se tinha aberto catastroficamente. Graham não se moveu, os guardas não se moveram. A sala aguentou. Então Riot virou-se e correu. Floresta. Ar frio nos longos músculos das suas costas. Chuva nos pinheiros. O cheiro à terra molhada. O mundo reduzido ao que sempre fora sob os títulos e a compostura e a voz gerida e a gaveta selada. Um lobo a correr porque correr era a única coisa honesta que restava. Não em direção à fronteira, não em direção ao palácio, em direção à casa. O puxão disso, específico, certo, como se sabe onde o próprio corpo acaba. O cheiro da sua mãe ao longe, a atravessar a chuva, familiar, seguro. E por baixo dele, no lugar onde o diário esperava, o cheiro a couro e tinta de 12 anos de amor, escrito numa língua que ele finalmente, tarde demais, começara a falar. As suas patas encontraram o caminho sem consulta. Riot sempre soubera o caminho. Capítulo 5. As entradas. Leora abriu a porta da casa para encontrar um lobo à sua porta. Não um vago, não um predador a passar, o seu filho.
Ela conhecia-o como as mães conhecem, não por marcas ou tamanho, mas pela qualidade particular da sua angústia, o ângulo da sua cabeça, a maneira como ele se mantinha, como se um movimento errado pudesse quebrar completamente. Ela afastou-se. Ele entrou, mudou de forma no corredor, o que ela tinha antecipado. Havia uma manta dobrada no peito junto à porta, como sempre tinha havido uma manta dobrada lá, porque Leora do Norte tinha passado 30 anos a viver com lobos que por vezes chegavam em 4 patas e precisavam de se tornar humanos no seu corredor. Ele enrolou a manta nos ombros, ficou de pé no corredor. A sua mãe olhou para ele. Sempre tivera de olhar para cima. Connell era alto e Rhett tinha a constituição do seu pai. E esperou. Preciso do diário, disse ele. Ela não perguntou por que agora. Não perguntou o que tinha mudado. Foi para o estudo de Connell, mantido exatamente como ele o deixara porque Leora decidira anos antes que uma sala podia conter a presença de um homem mesmo depois de o homem se ter ido. E trouxe-o de volta. Couro gasto na lombada. A caligrafia de Connell na primeira página para Rhett. Quando ele estiver pronto, ele saberá quando. Rhett sentou-se à mesa da cozinha. A sua mãe serviu chá à sua frente, depois sentou-se em frente a ele, depois pensou melhor e mudou-se para a cadeira ao lado dele, perto o suficiente para tocar, mas sem tocar, dando-lhe exatamente a quantidade de espaço que um homem precisa quando está prestes a abrir algo que o pode destruir. Abriu o diário. Não da maneira que o lera aos 19 anos, desesperado, a afogar-se, a tentar engolir 12 anos numa só noite porque o autor estava morto, e o leitor tinha 19 anos. E o mundo era um lugar onde os pais morriam nas fronteiras e os filhos descobriam em festas. Desta vez leu devagar, entrada a entrada. Deixou que cada uma pousasse. Ano 1. Rhett tem 12 anos. Começou o treino hoje. Ele está zangado. Era esperado. Ele ainda não entende que o mundo para o qual o estou a preparar não se importa com o seu conforto. Não o podia explicar sem o assustar. Então apenas pouso o equipamento e espero que ele confie em mim o suficiente para aparecer. Ele apareceu. Furioso, mas apareceu. Ano 3. Rhett tem 14 anos. Ele é bom. Melhor do que eu era na idade dele, mais rápido, mais inteligente, mais corajoso na maneira específica que me aterroriza. A coragem que vem de não acreditar que algo possa realmente magoar-te ainda. Quero abrandá-lo, não posso. Ele está a tornar-se algo e não sei se estou ou a construí-lo ou apenas a ficar perto enquanto acontece. Ano 7. Rhett tem 18 anos. Ele riu-se ao jantar. Risada verdadeira. Aquela que não ouço há meses. A mãe contou outra vez a história da cabra. A patrulha onde me perdi e acabei num campo de agricultor. Eu não estava perdido. Estava a realizar uma avaliação de perímetro. A cabra era hostil e eu mantive que a minha resposta foi proporcional. Mas Rhett riu-se tanto que se engasgou com o pão. E sentei-me ali a fingir estar ofendido enquanto meu peito inteiro fazia algo que não consigo descrever. Lutaria contra 100 cabras por aquela risada. 1000. A cabra começou. As mãos de Rhett estavam firmes nas páginas. O tremor que vivera nos seus dedos durante 6 meses desaparecera. Em seu lugar, algo pior ou melhor. A quietude de um homem que finalmente está a sentir a coisa de que fugiu e a descobrir que não é o fogo que esperava, mas o calor que vem depois de o fogo se apagar. Sobrevivível, presente. Ano 11. Rhett tem 22 anos, 3 anos após a morte de Connell, uma entrada que nunca foi escrita, uma página deixada em branco pela morte. Mas as entradas que Connell tinha escrito, a sobre a raposa no celeiro, sobre os livros de história debaixo das cobertas, sobre ele ser mais gentil do que deixa qualquer um ver, essas foram suficientes, mais do que suficientes. Foram 12 anos de um homem que amou seu filho na única língua que tinha, e cujo filho precisava de uma língua diferente. E nenhum dos dois sabia até que o dicionário chegou, encadernado em couro, numa gaveta da secretária. 14 anos tarde demais, Rhett chorou, não como chorar aos 19 anos. Selvagem, descontrolado, o luto de um rapaz. Este era o luto de um homem. Quieto, específico, as lágrimas de alguém que não lamenta a morte, mas a ausência. As futuras entradas que Connell nunca escreveria. A entrada sobre Rhett assumir o título. Ele assumiu-o. Eu sabia que o faria. As rotinas das 5 da manhã funcionaram.
Queria poder dizer-lhe. A entrada sobre Rhett aprender a liderar. Ele é melhor do que eu, mais gentil, mais corajoso. Vejo o rapaz que resgata raposas em cada decisão que ele toma. A entrada sobre, e esta foi a que o quebrou, um neto imaginado. Ele saiu melhor do que planeei. Ele saiu ele mesmo. Connell nunca escreveria essas palavras, a reconciliação que a morte roubou, a conversa que nunca teriam. O eu amo-te, pai que Rhett carregava há 14 anos, como uma carta dirigida a alguém que já não tinha caixa de correio. Mas sentado na cozinha da sua mãe com o diário do seu pai aberto e a chuva nas janelas e a mão de Leora finalmente no seu ombro, não antes. Não durante a parte mais difícil, mas agora, no momento exato, da maneira que ela sempre soubera o momento exato. O luto mudou, de presente para passado, de punição para prova. Ele tinha-o perdido enquanto estava vivo. As rotinas das 5 da manhã, o equipamento de treino, o pai que acordava antes do amanhecer todos os dias durante 12 anos porque não sabia como dizer "eu amo-te" em palavras. Então dizia-o em posturas de combate manhã cedo e no ato paciente, teimoso e implacável de aparecer. Ele tinha-o perdido, e ainda era amor, mesmo recebido tarde, mesmo recebido numa cozinha 14 anos depois de o falante morrer. Mesmo recebido por um homem que tinha dito ao falante para o deixar em paz, ainda era amor, sempre fora amor. Riot acalmou-se, não em silêncio, presente. A presença constante, quente e específica de um lobo que finalmente parou de correr porque chegou ao lugar onde sempre tentou chegar. Lar, disse Riot. Não desesperado, não a procurar um facto dito calmamente arquivado. As mudanças de fúria pararam. Foi ao conselho na manhã seguinte, não com um disfarce, não com compostura, mas com a coisa específica desconfortável e dura que era nenhuma delas. Honestidade. Devo-vos uma explicação, disse ele. Graham estava lá, os lobos seniores, os guardas. Há 6 meses a minha mãe lembrou-me de algo que o meu pai deixou. Eu não estava pronto para isso. Gerenciei mal. As mudanças foram luto involuntário, não instabilidade. Não vos estou a pedir que perdoem a perturbação. Estou a dizer-vos o que foi. Ele parou, olhou para Graham. O meu pai expressava amor aparecendo todas as manhãs, independentemente de alguém o querer lá. Gostaria de pensar que é o que tenho feito por esta... Aparecendo mal recentemente, mas aparecendo. Graham Locke olhou para o homem à sua frente. Não o alfa, não o rei. O filho de um homem que Graham amara e perdera e passara 14 anos a compensar a perda. Palavras, disse Graham calmamente. O teu pai tinha palavras também. Ele escreveu-as num diário que ninguém viu durante 14 anos. Atingiu. Rhett sentiu-o pousar. A precisão cirúrgica específica de um homem que servira 2 alfa do Nori e sabia exatamente onde ambos guardavam os seus pontos fracos. Preciso de mais do que palavras, Vossa Majestade. Preciso de ver. Ver o quê? Uma mudança limpa aqui, agora, à frente do conselho. Voluntária, controlada e de volta. A sala ficou quieta. Uma mudança voluntária à frente de todo o Conselho Sênior não era uma coisa pequena, era exposição. O corpo a quebrar e a refazer-se em tempo real, testemunhado, vulnerável. O seu pai fizera-o exatamente uma vez, na sua coroação. Connell mudara de forma no grande salão e ficara na forma de lobo à frente de 5 territórios. E a mensagem fora. Eu sou isto, ambos disto, tudo disto. Rhett levantou-se, respirou. Estou aqui, disse Riot. Não urgente, não a pressionar, apenas presente. Estou aqui. Fazemos isto juntos. Mudou de forma. Não as mudanças explosivas, movidas pelo luto dos últimos 6 meses. Aquelas que o atravessavam como um relâmpago, animais zangadas e descontroladas. Isto foi deliberado. Sentiu o Riot subir por ele como uma maré, não contra ele, mas com ele, o Luomem a moverem-se na mesma direção pela primeira vez desde que o diário se abrira há 6 meses. O som disso encheu a câmara de pedra, osso e respiração e a reformulação úmida de um corpo que era uma coisa a tornar-se outra coisa que também era ele mesmo. Riot ficou onde Rhett estivera, enorme, peludo, de olhos âmbar, estável, ainda a respirar, a observar Graham com o foco calmo e específico de um lobo que não está a executar controlo, mas é controlo porque finalmente parou de lutar contra o homem dentro dele.
Depois a mudança de volta, mais lenta, ossos humanos a remontarem. Rhett de pé onde o lobo estivera, a respirar com dificuldade mas em pé, as suas mãos estáveis. Graham expirou. A primeira expiração completa em 6 meses. O som de um homem que tinha visto um alfa morrer e acabara de ver o próximo sobreviver. A avaliação, disse Graham, foi retirada. Ele parou, olhou para Rhett com a expressão de um homem que se permitia, pela primeira vez em 14 anos, ver o filho de Connell em vez do substituto de Connell. O teu pai teria ficado orgulhoso. Ele não teria conseguido dizê-lo, mas à entrada do diário, ele parou, limpou a garganta. Sabes o que teria dito? Foi à livraria à hora de fechar, não ao consultório por cima dela, mas à loja em si, onde as lâmpadas estavam a ser apagadas e o livreiro estava a varrer. E nessa descia a escada estreita com o casaco sobre o braço e a trança meio desfeita, e uma expressão no rosto que mudou quando o viu através de surpresa e cautela, e algo que ela conseguiu esconder de todos na sala, exceto Bramble, que não escondia nada de ninguém e não o fazia há semanas. Não estou aqui como paciente, disse ele. Ela parou no último degrau, ainda acima dele, o que os colocava ao nível dos olhos. Ela sempre o olhara. Deste ângulo, na luz quente da livraria, ela conseguia ver o seu rosto sem a expressão controlada, sem a compostura, apenas ele. Abriu o diário, disse ele. Todo ele, todo ele. Ela não se dobrou, não desceu, ficou naquele degrau e olhou para ele. E ele deixou a olhar porque o seu pai nunca aprendera a ser olhado. Tinha transformado todos os olhares num exercício de treino, todos os momentos de vulnerabilidade numa rotina. E Rhett estava a aprender. Fizeste o trabalho, disse ela, isso importa. Mas preciso que entendas. Não terminei as nossas sessões porque queria ir embora. Terminei-as porque não podia ser a pessoa com quem falava sobre o teu pai e a pessoa que ela parou. Os seus olhos brilharam âmbar por meio segundo. Bramble a subir, o lobo que catalogava o seu cheiro desde a primeira quinta-feira e chegar a conclusões que a ética profissional de Nessa ainda tentava fugir. Eu sei, disse ele. Deixa-me terminar. Ele esperou porque o seu pai nunca aprendera a esperar e Rhett estava a aprender. Terminei-as porque as fronteiras profissionais existem por uma razão. E a razão é que não consigo ser objetiva sobre um homem cujo lobo faz o meu sentir como se finalmente estivesse na sala certa. A livraria estava quieta. O livreiro desaparecera diplomaticamente. A chuva parara, e na sua ausência, o único som era 2 lobos a respirar no mesmo espaço com uma cuidadosa consciência de 2 pessoas que passaram semanas a construir um muro entre si e que agora estavam em lados opostos a decidir. Disseste que amor é aparecer. O teu pai tinha uma versão às 5 da manhã e equipamento de treino. Qual é a tua? Ainda não sei. Ele meteu a mão no manto, tirou algo embrulhado em papel pardo, pequeno, sólido, o peso de um gesto cuidadosamente considerado. Mas começo com isto. Desembrulhou-o no último degrau da escada, uma caneca, cerâmica, azul escuro, claramente comprada a um oleiro que recebera instruções muito específicas e um tanto desconcertantes, escritas em letras brancas cuidadosas no lado. A melhor terapeuta do mundo. Ela olhou para ele. Compraste-me uma caneca. A tua caneca da garça tem uma rachadura. Reparei nisso há 3 sessões. A caneca da garça tem caráter. A caneca da garça é mantida pelo otimismo e hábito. Como a maioria das coisas no teu consultório. Como a maioria das coisas nas minhas. Ela segurou a caneca, virou-a. A inscrição captou a luz da lâmpada. Ok, disse ela. Considerei a melhor. Pareceu impreciso. Fizeste-me preencher uma ficha sobre os meus sentimentos que tinha lobos animados. Esses fichas são baseadas em evidências. Um dos lobos usava um chapéu de chuva. Esse é o Gerald. O Gerald é muito eficaz. Ele quase riu. Ela viu-o. A maneira como seu rosto mudou, a expressão controlada a rachar não em luto desta vez, mas em algo mais quente, algo real. O rosto de um homem que passou 14 anos a encenar compostura e estava a descobrir numa livraria a hora de fechar que a encenação tinha terminado. Desceu um degrau. Nível dos olhos tornou-se ela a olhar para ele. O que era familiar, o que era, como sempre, fora. Ela na cadeira, ele no sofá,
A geometria de uma relação profissional que tinha ultrapassado o seu recipiente. O seu cheiro chegou a ele. Água de rio, verde, viva, e as suas mãos flexionaram uma vez nas laterais. O reflexo involuntário de um lobo que tem sentido o mesmo cheiro há 6 semanas, e esgotou as maneiras de fingir que é clínico. Se voltares, disse ela, não é às quintas-feiras e não é ao meu consultório e eu não te darei fichas. O que me estás a dar tempo para fazer isto propriamente? Acabaste de abrir um diário que tinha selado há 14 anos. Não precisas de uma relação por cima disso. Preciso de não fazer o que o meu pai fez, disse ele calmamente. Preciso de dizer a coisa nessa. Não num diário. Não em equipamento de treino. Não numa língua que requer um tradutor que já se foi. Ele respirou fundo. Eu amo-te em palavras, em voz alta onde possas ouvi-lo. O pico sagrado, o momento mais lento. A livraria à volta deles, livros e luz de lâmpada, e o cheiro a papel velho e chuva, e 2 lobos a ficarem lá, finalmente sem um muro. Bramble estava em silêncio. Pela primeira e única vez na sua existência partilhada, Bramble não tinha nada a acrescentar porque o momento já estava completo. E o lobo, que catalogara o seu cheiro desde a primeira sessão, compreendeu finalmente que ela não catalogara um paciente. Ela estivera a aprender o cheiro de casa. Nessa não o beijou, não ainda. Pousou a mão no peito dele, palma lisa, sobre o lugar onde o ronronar vivera, e sentiu o seu batimento cardíaco, que não era constante, que não era controlado, que era o batimento cardíaco de um homem que acabara de dizer a coisa mais difícil e estava a ficar no rescaldo. Ok, disse ela. Ok, mas deve saber que também vou ficar com a caneca da garça. Não esperava menos. Ok, disse Riot, e a palavra estava quente. 3 semanas depois, o seu consultório. Não uma sessão, já não tinham sessões, mas a sala ainda era deles. A maneira como um lugar se torna teu, não através da posse, mas através do que aconteceu nele. Ele subira as escadas. Ela fizera chá, não camomila. Tinha mudado para uma mistura escura de especiarias que ele gostava. E a caneca da garça estava agora na prateleira, reformada com honras, substituída pela caneca da melhor terapeuta, e uma segunda que ele trouxera na semana seguinte que não dizia nada, porque ele dissera ao oleiro só azul, e o oleiro fizera a só azul, e era perfeita. Estavam sentados no sofá, não um em frente ao outro. Ao lado, a geografia profissional da sala reorganizara-se ao longo de 3 semanas, em algo diferente. O seu braço ao longo do encosto do sofá atrás dos ombros dela, os seus pés enfiados debaixo dela, o espaço entre eles não medido em centímetros clínicos, mas na proximidade quente, específica e comum de 2 pessoas que se tinham escolhido de olhos abertos. Quero marcar-te, disse ele, não uma exigência, não uma reivindicação, uma frase dita em linguagem clara, em voz alta, como seu pai nunca conseguira, e Rhett ainda estava a aprender. Ela pousou a sua caneca, olhou para ele. Os seus olhos eram dourados âmbar, Riot, perto da superfície, mas não a empurrar, a esperar. O registro de predador paciente, quieto, até que ela decidisse onde. Ele tocou na base do seu pescoço, na curva onde o ombro se torna garganta. Os seus dedos repousaram lá, quentes, estáveis, a primeira vez que ele tocou na pele dela naquele lugar exato. E ambos sentiram isso, o peso disso, o que significava. Aqui, disse ele. Ela virou-se para ele, pousou a mão na mandíbula dele. O segundo toque deliberado na sua história inteira. E todos contaram, porque todos foram ganhos. Ela guiou a cabeça dele para baixo, não submissão, convite, a diferença entre oferecer e render-se, e ela escolhera oferecer. A sua boca encontrou o lugar que o seu lobo conhecia há semanas. A mordida foi cuidadosa, precisa, deliberada, não a violência de uma reivindicação, mas a ternura de uma promessa feita com dentes. Ela inspirou profundamente. Não dor, não exatamente, mas a súbita maturação disso, o vínculo a completar como um circuito a fechar, e o calor que inundou ambos não foi fogo, mas algo mais estável, algo que duraria. Lar, disse Riot, e quis dizer permanentemente. Lar, concordou Bramble, e pela primeira vez, não tinha mais nada a acrescentar. Ela pressionou a boca no ombro dele, a marca recíproca, porque nisto, como em tudo, ela não era passiva. Ela escolheu. Ela reivindicou, mordeu, e o vínculo completou o que as sessões de terapia tinham começado.
Dois lobos conhecidos um pelo outro, escolhidos, permanentes. Ele abraçou-a depois. Não dramaticamente. Da maneira que se abraça algo que se planeia manter. Reparas, disse ela no ombro dele. Isto significa que nunca mais posso usar um decote profissional. Trabalhas numa livraria. O diretor Hatch. Ele riu-se, de facto riu-se, não a quase risada. Não a fissura na compostura, mas a real, aquela sobre a qual o seu pai escrevera. Lutaria contra 100 cabras por aquela risada. Riot ronronou. Epílogo. O equipamento. 5 das minhas. Hatch estava acordado, não por insônia. Isso passara-se semanas antes. Por volta da mesma altura em que as mudanças de fúria pararam. Por volta da mesma altura em que começou a dormir a noite inteira pela primeira vez em 6 meses. Por volta da mesma altura em que começou a sonhar com água de rio e papel fresco em vez de fronteiras e diários. Estava acordado porque queria estar. A casa estava quieta. Nessa dormia no quarto que tinha sido o dele quando criança. Tinham vindo para o fim de semana a insistência de Leora, que era realmente o deleite de Leora, porque Leora do Nori passara uma noite com Nessa Faraó e decidira com a certeza absoluta de uma mãe cujo filho finalmente encontrara uma pessoa que o pudesse fazer dormir, que aquela mulher era família. Sentou-se à mesa da cozinha. O diário do seu pai estava lá, já não selado, já não numa gaveta. Tinham-o movido para a cozinha da casa, onde repousava na prateleira ao lado dos livros de culinária e dos catálogos de sementes e das coisas comuns da vida. Não uma relíquia, apenas um livro. Um livro escrito por um homem que amou seu filho e que eventualmente foi ouvido. Ao lado, o próprio diário de Hatch, novo, encadernado em couro, aberto. Pegou na caneta. Ela fez-me preencher uma ficha ontem. Não uma ficha de terapia, uma ficha de coisas de que gosto na comida da tua mãe, que aparentemente desenhou especificamente para esta visita, completa com clip art, uma ovelha com um avental. A tua mãe adorou. Estão a conspirar contra mim. Sou impotente e contente. Pai, eu percebo agora. As rotinas das 5 da manhã, o equipamento pousado todas as manhãs. Eu odiava aos 17. Eu entendo aos 33. Tu não me estavas a treinar para ser alfa. Estavas a treinar-me para sobreviver a um mundo que sabias que tentaria tirar tudo. E querias que eu tivesse algo deixado quando o fizesse. Eu tenho algo deixado. Ela dorme com a caneca de terapeuta na mesinha de cabeceira, o que é objetivamente um perigo para a saúde. E eu não disse nada porque estou a aprender que algumas coisas deixamos ir e outras guardamos. Tu gostarias dela. Ela teria feito contigo fichas. Tu terias odiado. A tua entrada no diário teria sido furiosa e específica, e com 16 páginas, e teria terminado com "Ela tem razão. Odeio que ela tenha razão." Queria que pudesses escrever essa entrada. Queria poder lê-la. Mas esta é minha, e é o suficiente. Pousou a caneta, olhou pela janela. A luz do pré-amanhecer estava a chegar, cinzenta e fina. A luz das 5 da manhã que significara equipamento de treino durante 12 anos, que significara que o seu pai o amava na única língua que falava. Lá fora, na luz cinzenta, algo chamou-lhe a atenção. No banco junto à porta da casa, o banco onde Connell costumava pousar o equipamento de treino todas as manhãs, havia uma caneca de chá, ainda a fumegar, e ao lado dela, cuidadosamente dobrada, uma manta. Foi até a porta, abriu-a. A sua mãe já estava no jardim a trabalhar, as mãos na terra, o rosto voltado para o amanhecer. Eu estou sempre acordado cedo. Eu sei. Ela também estava. Endireitou-se, olhou para ele, e no seu rosto, o rosto de uma mulher que perdera o seu companheiro, que vira o seu marido e filho falharem na comunicação durante 20 anos. Que guardara o diário e a casa e a manta no banco e a memória de um homem que amava em equipamento de treino. Ele viu a entrada que Connell teria escrito. Ele saiu melhor do que planeei. Ele saiu ele mesmo. Vem ajudar-me com o jardim, disse Leora, e traz o chá. É para ti. Trouxe o chá, ajudou com o jardim. Às 6, Nessa saiu com uma das suas antigas camisas, segurando a caneca da melhor terapeuta, a piscar na luz matinal com aquela expressão específica e devastadora de uma mulher que não é uma pessoa da manhã e que está a escolher por amor estar ali mesmo assim.
A marca no seu colarinho captou a luz do amanhecer, a meia-lua que ele lhe pôs há 3 semanas numa sala acima de uma livraria. Cuidadosamente, com a ternura de um homem, a aprender uma nova língua, uma palavra de cada vez. Lar, disse Riot. Não a procurar, não a desejar, não desesperado. Um facto. Assentou, arquivado. Sentou-se no banco. Ele entregou-lhe a manta. Ela enrolou-a nos ombros e bebeu o seu chá e viu o amanhecer com ele. E no jardim a sua mãe trabalhava, e na cozinha o diário permanecia aberto. E no mundo além da casa, o PEC estava seguro, e o conselho de inverno estava a chegar, e nada disso importava tanto como isto. 2 lobos, um banco, uma manta, 5 da manhã, e a simples, aprendível, tardia língua do amor falada em voz alta onde todos podiam ouvir.